Aqui é o Marcos Ferreira com mais uma videoaula de ZBrush. Estamos aqui então com o ZBrush aberto. Vamos recapitular. Na aula passada nós aprendemos um pouco sobre Current Tool, né, que é essa paradinha aqui. Também nós vimos sobre Load Next User Interface, que são esses botões aqui em cima, né, bem pequenininhos aqui, a gente clica, ó, a interface vai mudando, tal, ó. A gente pode deixar no modo Expert, entre outros, vai para frente, vai para trás, coisa super simples, né? Eu podia criar tutoriais assim, vamos falar sobre toda a interface durante uma hora, mas eu não gosto de aprender assim. Eu acho que quando eu aprendo assim eu acabo até esquecendo algumas coisas, então eu prefiro passar as coisas que eu aprendi dessa forma, né? Por drops. Opa, aqui eu fui numa outra parte que eu não vou falar dela ainda, acabei indo pra frente, mas depois eu falo dela. Ou melhor, posso até falar agora, né? Bom, deixa eu só acabar de recapitular e eu volto aqui onde eu esbarrei sem querer. Bom, a gente estava aqui então, customizou, né? Então os botões, percebam, ficam menores, maiores, enfim. É que nem no Photoshop, né? A gente tem vários workspaces. A gente pode escolher qual que é melhor pra gente. Então, vai pra frente e vai pra trás. A gente viu aqui a Current Tool, que a gente, sei lá, carrega aqui, por exemplo, esse Gear 3D. Então ele fica aqui como última ferramenta carregada, né? A gente insere, desenhou, foi no Edit, girou. A gente aprendeu também, deixa eu mudar aqui a minha interface, que aqui, né, eu pego os brushes embaixo. A gente viu um pouco sobre esse tal desse Brush Move. Também vimos aqui o Draw Size, né, o tamanho do pincel. A gente viu que a gente não pode pegar aqui e sair movendo o que a gente quer. A gente precisa vir aqui Make Polymesh 3D. Depois do Make Polymesh 3D. Pronto. Eu cliquei uma vez, o aviso sumiu e a segunda vez o botão pegou. E aí no Make Polymesh 3D eu posso, né, puxar para fora, empurrar para dentro. É assim que a gente trabalha no ZBrush, né? Escultura. Aí gira a tela, empurra aqui, puxa ali, basicamente isso. Bom, quero sumir com as coisas da tela, já sabemos que é Ctrl N, sumiu, tranquilo, beleza. Mas ó, a ferramenta, mesmo deformada, ela ainda continua aqui, ou seja, eu posso pegar essa tool com ela como estava inteira, tipo, sei lá, posso vir aqui, Cylinder, por exemplo. Agora sumiu, tá vendo? Ah, eu cliquei em Cylinder e veio pra cá, mas assim, ó, a gente pode recarregar as ferramentas aqui. E a gente tem o Quick Pick, percebam. Quick Pick são as últimas coisinhas que a gente pode pegar. Então, assim, mesmo que eu sumir com a minha tool, né, com o meu mesh da tela, eu ainda posso recarregá-lo como ele estava quando eu estava trabalhando com ele. Olha só. Então, eu vim aqui, por exemplo, pintei. Pintei não, né? Amassei, fiz uma zona aqui. A preocupação aqui é zero. Eu não quero saber de nada bonito. Eu simplesmente estou mostrando como é que funciona. Seguro o Alt, clico fora, arrasto. Se eu clicar fora e mover, eu estou rotacionando. E com Alt eu movo, né, para onde eu quero e assim eu giro em volta do objeto. Bom, botei aqui, beleza. Edit, desmarquei. Sumi. Ó, continua aqui, tá vendo? Do ponto que eu estava trabalhando no Quick Pick. Sei lá, cliquei em outra coisa, voltei no Quick Pick, ó, tá aqui. Exatamente como eu estava trabalhando, certo? Não quero trabalhar com isso agora, mas se eu quiser, eu posso simplesmente vir aqui e puxar dessa parte. Ainda na recapitulação, então a gente foi aqui para frente, foi para trás, belezinha. Nós vimos também o Make Polymesh 3D, né? Que é esse aqui que eu já falei, e o Brush Move. Então foram essas coisas que nós vimos na aula passada. Agora nessa aula, que é a aula de número 6, eu quero falar um pouco sobre os conceitos de brush. Para aqueles que já trabalharam com Photoshop, por exemplo, eu uso muito Photoshop como referência porque ele é utilizado por fotógrafos, designers, web designers, ilustradores, enfim, todo mundo que trabalha com uma área criativa, né, área de imagens em geral, né, acaba utilizando o Photoshop, ele é bem robusto mesmo. Então lá no Photoshop nós temos brushes, e os brushes servem para quê? A gente tem lá o canvas, né, a tela, a gente pega o brush, opa, não faz isso não no Photoshop não, e sai pintando, enfim, pinta a máscara, pinta com cores, enfim, faz várias coisas lá. E aqui o processo ele é mais ou menos, olha, eu estou fazendo aspas aqui com meus dedos, vocês não podem ver, mas é mais ou menos parecido. Eu vou pegar aqui uma tool, vou pegar uma Sphere 3D, vou desenhar a minha Sphere 3D bem aqui. Depois eu vou vir em Edit, vou pegar o Floor, vou pegar o Perspective. Legal, vou girar, deixar ela aqui assim, ó, com Shift e tal, belezinha. Então eu tenho aqui uma Sphere desenhada na tela. Por enquanto essa Sphere ela não é um Make Polymesh 3D, então eu preciso, né, de Make Polymesh 3D.
Agora sim eu posso mexer nela. Aqui embaixo eu tenho essa barrinha com os brushes. Se não estiver aparecendo, vocês podem vir aqui em cima. De repente tá... Não, não é aqui. É aqui, certo? Então vocês podem... não dá... Cadê meu brush e tal? Ele também tá aqui em cima, mas eu vou explicar essa barra depois. Vou pela de baixo aqui, que é mais intuitiva. Então se não estiver aparecendo ali embaixo, a gente vai clicando, clicando, ó. Apareceu em miniatura. Vocês podem escolher ali em miniatura ou deixar assim, que é o mais usual. Bom, conceito de brush. Aqui embaixo eu tenho vários brushes. Brushes são pincéis. Só que aqui, no caso do ZBrush, a gente usa o brush para pintar, mas também a gente usa o brush para esculpir. Então entendam um brush, que em português seria pincel, como um pincel suave, uma coisa bem tranquila para pintar. Mas no caso da escultura, é como se fossem as ferramentas do escultor. Então, são aqueles araminhos, sabe? Tem os araminhos, tem as madeirinhas que você vem fazendo chanfros na madeira. E também pode ser a própria mão, né? Que você vem puxando as coisas. Bom, então o conceito de brushes é esse. Entendam como as ferramentazinhas, bem assim mesmo, ferramentazinhas do escultor. Então aqui eu peguei uma ferramentazinha, né? Vamos supor que essa ferramentazinha pode ser o meu dedo, ó. Tô aqui com o meu dedo indicador, né? Ou com o meu dedão. Então, o dedão serve para quê? Se eu tenho um bloco, um pedaço de argila, e eu pego as minhas mãos, né, meu dedão, eu posso fazer o quê? Eu posso afundar essa argila, né? Ó, é Make Polymesh 3D, Move, e eu pego essa argila e eu afundo ela, ó. Estão vendo? Então eu clico e empurro para dentro. Aí eu solto, eu empurro para dentro e solto. Então eu vou empurrando para dentro várias vezes. É como se eu estivesse brincando na argila. Aí eu venho do outro lado com um outro dedo, por exemplo, e eu venho empurrando para dentro também. Então, os brushes, quando a gente fala de brushes aqui, eles podem ser duas coisas, podem ser para pintar ou para deformar a massa, né? O mesh, a malha. Então aqui eu empurrei, aí eu vou girar, olha só. Aí eu posso puxar para fora com a mesma ferramenta Move. Eu posso, por exemplo, eu não vou falar aqui do Focal Shift por enquanto, nem da densidade, RGB, isso aqui tudo. Só vou falar do tamanho. Eu quero simplificar ao máximo, porque às vezes a gente dá um monte de informação e confunde, né? Confunde mesmo, de verdade. Ferramenta nova, se uma ferramenta que a gente já trabalha no dia a dia confunde, imagina uma ferramenta nova. Bom, então aqui Draw Size, eu vou diminuir um pouco aqui. E como eu empurrei para dentro, agora eu vou puxar para fora. É meio óbvio, né? Empurrar para dentro e puxar para fora. Mas é isso mesmo. Então aqui, ó, simplesmente eu puxo, solto. Aí puxo e solto, olha só. Se eu quiser pegar uma área maior, eu aumento. E vou puxando. Posso puxar para baixo ou para cima. Sempre que eu quiser uma área maior, eu aumento, ó. Então agora eu pego meio que todo o nariz, ó. Parece um nariz isso aqui. Aqui, por exemplo, sei lá, posso colocar para cima. Seguro o Alt, puxo para cá. Essa parte aqui coloco para trás, né? Eu não estou com nenhuma preocupação de que isso se pareça com qualquer coisa que exista. Simplesmente eu quero explorar as ferramentas. Olha só, mas olhando de frente, isso aqui parece uma cabeça, né? Não foi intencional, mas parece uma cabeça. Então olha só, a gente tem aí uma semi-cabeça. Seguro o Ctrl, botão direito, ó, afasto o zoom. E aí eu seguro o Alt, clico, eu movo. Quando eu clico fora, eu rotaciono ao redor. E eu ainda estou com o brush aqui, Draw Size. Tá vendo? Então, é isso. Basicamente é isso que a gente faz no ZBrush. Claro que a gente faz outras coisas, né? Mas basicamente é isso. É pegar uma massa, né? Um bloco de argila. Eu vou tentar simplificar o máximo do máximo do máximo. A gente pega um bloco de argila, né? Uma bola. Plau, jogou a bola lá. Pega a ferramentazinha do escultor e afunda ou puxa para fora. É basicamente isso. De verdade, é basicamente isso. Não tem nada muito diferente disso. Claro que a gente tem vários tipos de brushes, né? Vários tipos de pincéis, vários tipos de técnica, vários tipos de coisas que a gente pode fazer e aí o trabalho fica realista. Mas nada é diferente disso. O que eu quero dizer? É um conceito. O conceito do ZBrush é esse. Pega o bloco, joga aqui, pega o brush e vai deformando a malha. Então entendam isso como conceito de brush. Ok? Então este é o conceito de brush que nós temos. E nós temos vários tipos de brush. Aqui eu mostrei o Move, que é um que é bastante utilizado, mas nós também temos aqui o brush Standard.
Então eu vou trocar aqui, peguei o brush standard. O standard ele está muito grande, eu vou diminuir o draw size dele. Draw é desenho, size é tamanho, então o tamanho do desenho. Diminuir um pouco o draw size, agora eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Ó. Vou passar ele, por exemplo, aqui onde poderia ser a boca. Ó. Cliquei, segurei e arrastei, olha o que acontece. Então esse aqui ele não move, mas ele faz um chanfro. Só que fez o chanfro para fora. Vou fazer aqui, sei lá, um chanfro aqui em cima, vou aumentar aqui o draw size um pouco. Fazer um chanfro aqui onde poderia ser a sobrancelha, olha só. Estão sacando? Estão entendendo qual é que é a parada do ZBrush? Então aqui já seria aqui aquela pele mais levantada que nós temos no rosto. Que a sobrancelha vai em cima. Então é assim que nós fazemos isso. Se quiser fazer aqui essa parte do nariz mais saltada assim, ó, tá vendo? Que já não é o Move, eu estou fazendo um outro processo. E no ZBrush a gente tem um detalhe que é bem bacana, que é assim. Estou com esse brush aqui que é o Standard, e eu passo ele, eu estou vendo que a parada vai aumentando o relevo. Vou até diminuir o tamanho para a gente entender melhor. Ó, passei aqui, ó, ele faz um relevo. Só que se eu quiser um relevo reverso, né, um afundar um mesh, eu seguro o Alt. Então sempre que eu seguro o Alt, opa, segurei o Alt, aparece um sinal de menos. Ou seja, ele vai fazer o contrário, olha só. Então, em vez de levantar, ele está afundando. Posso passar aqui várias vezes, ó. Vou estragar aqui isso aqui. Então, assim, eu afundo. Estão vendo? Estou afundando. É bem escultura mesmo, ó. Afundei o mesh. E se eu passar sem Alt, levanta. Então, esse é um conceito bacana. Se eu passar duas vezes por cima do mesmo lugar, ele vai levantando, ó. Então, estou passando, ele vai levantando. E se eu passar segurando o Alt, ele vai afundando várias vezes até ficar bem fundão, estão vendo? Ó? Então, passei várias vezes com Alt. Deixa eu girar. E aqui eu passei várias vezes sem Alt, para cima e para baixo. Estou usando o tablet, né? Wacom Bamboo Pen, que é um tablet bem simplesinho, mas que tem uma precisão bem interessante. Então, anotem isso também no conceito de brush, que é independente se é o brush move, se é o brush standard, se eu passar normal, ele tem um efeito. Se eu segurar o Alt e passar, o efeito é o contrário. Olha só, ele sumiu e agora está afundando. Então tenham isso em mente. Então nós já vimos o Brush Standard, vimos o Move. Né? Tem esse aqui também que é o Clay. Clay é um tipo de massa, é uma massa cinzentada que os artistas de conceito, os escultores, enfim, os caras que fazem as esculturas, sei lá, para servir de conceito para modelagem, para filmes, enfim, para action figures, entre outras coisas, eles usam muito clay. Então o que é o clay? Ó? Peguei aí o clay, aumento aqui um pouco o tamanho, é jogar massa em cima. Então se eu precisar de mais massa, ó, eu tenho lá a minha esfera que eu criei do zero, belezinha, bonitinha, coisa linda de Deus. Só que eu preciso ter mais massa em cima dela. Vamos supor que eu quero tampar esse olho aqui, ó. Então eu vou preenchendo com massa, tá vendo? Ó, clico, vou fazendo um círculo, ou simplesmente vou passando, tá vendo? Eu tô jogando massa em cima. É como se eu pegasse mais argila e ploc, ploc é bom. E vou tacando aqui em cima, entenderam? Pego a argila, ploc, 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 encho de argila aqui. Então, é isso que o Clay faz. E se eu segurar o Alt, o que acontece? É a mesma coisa, que é o conceito de brushes, né? É a mesma coisa inversa. Ó, segurei o Alt, ele vai tirando a massa que eu coloquei e até fazer um buraco. Estão vendo? Ele vai tirando, ó, vai tirando. Ele tira aquilo que eu coloquei e tira até mais. Então, é isso que o Clay faz. Continuando, vimos o Clay. Temos aqui o Clay Build Dump. Esse aqui também tem um processo parecido, esse até é mais utilizado. Ó. Ele joga um clay, mas é como se eu pegasse o tubo. Né? Build Dump, eu pego um tubo de massa, ele vai passando aqui mais retinho. Estão vendo? Ó? Passou aqui a massa. Vocês podem escolher os dois, tem um efeito bem parecido. Vai passando a massa, ele vai colocando mais massa na coisa e tira a massa da coisa. Bom, essa aula já está se estendendo, meus drops, eles estavam em torno de 5 minutos, aqui foi para 15, aqui o assunto estava bacana, eu estava gostando de fazer, mas eu vou parar essa videoaula por aqui. Mas essa videoaula nós teremos dezenas, talvez centenas ou milhares de videoaulas de ZBrush aqui no canal. E qual que é a minha ideia? A minha ideia é fazer um tutorial bem estilo freestyle, descompromissado, papo de bar, papo de amigo, sabe? É como se vocês estivessem aqui do meu lado, sentado, trocando uma ideia, enfim. Para deixar a coisa, né, para desmistificar, porque existe um mito, né, em volta das coisas difíceis. Você olha e fala, oh meu Deus, tipo, nunca vou fazer isso na minha vida. Mas, pô, dá pra fazer, sabe? Tranquilinho, assim, um pouquinho por dia. No final, fez um montão de coisas. Aqui foi o Marcos Ferreira, com mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br, porém, uma aula de ZBrush. Espero vocês nas próximas, um abraço e até lá!